cuidar dos animais, é a fusão com a vida da quinta, com a natureza, com os animais da quinta. É assim no mundo rural. A vida humana e a natureza são uma só, desde o princípio do tempo A humano. Bagagem Literária, o podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Olá, eu sou Margarida Branco, bem-vindos. Este é o episódio 11 do podcast Bagagem Literária. Eu sei que já estamos em dezembro, mas ainda queria falar-vos do livro do mês de novembro no Ler Por Aí, que é A Cova. Ele está aqui, A Cova, de Sinan Jones, que é passado no país de Gales. Deixa-me só ver se está a enquadrar aqui. Bem, é este. É um episódio que eu tinha prometido e durante o mês de novembro não tive mesmo possibilidade nenhuma de o fazer, por isso faço hoje. Vou falar-vos então deste livro. Portanto, eu no último episódio falei sobre vários livros passados no país de Gales. Isto já foi no início de novembro. E o nome deste autor, Sinan Jones, apareceu, não sei se se lembram, foi a propósito de uma coleção muito interessante de que eu falei, The New Tales from Mabinogion, da editora Seren Books. Eu depois até pus um post sobre a editora e sobre esta coleção, porque eu achei muito, muito giro. Sinan Jones participou nesta coleção, então, que reconta os contos do Mabinogion, transpondo para os nossos dias. O Mabinogion, recordo, é um monumento literário do país de Gales. É um conjunto de contos baseados na tradição oral do país de Gales, das lendas, da mitologia celta, que foi fixado, portanto, este conjunto de contos no século XIII. E então esta editora pegou nestes contos, convidou vários autores para escreverem um conto transpondo para os nossos dias. Sinan Jones, então, é um autor galês, nasceu em 1975 no condado de Ceredigion. Ainda bem que nenhum destes nomes é daqueles nomes galeses enormes que nós não conseguimos pronunciar. Estes são simples. Mabinogion não é difícil, Ceredigion também não. Numa entrevista que eu encontrei à revista digital Electric Lit, é dito pelo entrevistador que o cenário de A Cova, do livro de que estamos a falar, The Dig em inglês, se pode situar ali na sua terra natal, o Ceredigion. E Sinan Jones não o desmente, portanto, nós podemos facilmente localizar este livro nesta zona, que eu já vou dizer onde é. Só para terminar sobre o autor, no website dele, o website oficial, que está aqui, é sinanjones.net. Ele diz que tem 7 livros publicados, destes 4 estão publicados em edição portuguesa, ou seja, além deste, A Cova, que é publicado pela Cavalo de Ferro e é de 2016, também A Bahia, de 2017, Aquilo que Encontrei na Praia, de 2018 e Estilicídio, de 2021, estes últimos 3, publicados pela Elsinor, aqui em Portugal. Foi vencedor de vários prémios, nomeado para alguns, tem participado em várias coletâneas de contos, da Granta, do New Yorker, além da já mencionada da Seren Books, New Tales from Mabinogion. E desde 2019 é membro da Royal Society of Literature. Agora sobre o livro, portanto, A Cova. Aviso já, não é indicado para quem for sensível ao sofrimento dos animais, aos maus tratos a animais. É um livro de uma grande crueza. Passa-se no país de Gales rural, a ação centra-se então numa quinta. Como eu disse atrás, podemos situá-la na região natal do autor, o condado de Ceredigion, e fui procurar, fica junto à costa do Mar da Irlanda, portanto do lado
a oeste da ilha, principal ilha britânica, não é? O país de Gales fica do lado a oeste e fica na costa mais a norte de Cardiff, que é a capital do país de Gales. E fala de que este livro, então, é uma narrativa que se desenvolve em duas linhas independentes que vão alternando, vão-nos contando alternadamente as duas linhas narrativas, no fim se cruzam. Esperado. Numa destas linhas narrativas temos então a história de Daniel, que é um agricultor, criador de ovelhas, tem uma particularidade, enviuvou recentemente. E na outra linha narrativa temos o que chamam o Homem Grande, não tem nome, que se dedica à caça ilegal. E o livro vive deste contraste entre Daniel e o Homem Grande, entre o quente e o frio, entre o afeto e a crueldade, entre o cuidar e o matar. Vou já explicar. Por um lado, Daniel. Já disse que ele perdeu a mulher recentemente. Vimos a saber que ela foi escoiciada por um cavalo, teve morte rápida, com um sofrimento rápido. Sabemos também que o amor entre os dois era muito, muito grande, muito intenso, e atravessa todas as cenas de Daniel, as recordações, a falta, o encontrar um lenço que ela usava, as tarefas da quinta que antes eram partilhadas, agora já não. Era a altura das ovelhas parirem, lemos logo no início do livro, e Daniel tem de estar de plantão sozinho para qualquer ocorrência, por isso não pode dormir, é um cansaço enorme. E uma tristeza enorme, e um cansaço e uma tristeza, tudo o que nós sentimos em Daniel neste livro. É também este cuidar, não é? O domínio do calor, apesar de sempre atravessado pela umidade, pelo vento, pelo frio, mas é o calor da casa, da quinta, do ovil, do curral, não é? O calor da chaleira e do chá, do gato dentro de casa, dessa coziness, ainda que solitária. Daniel é o cuidar dos animais, é a fusão com a vida da quinta, com a natureza, com os animais da quinta. É assim no mundo rural. A vida humana e a natureza são uma só, desde o princípio do tempo humano, não é? Depois, o homem grande. Aqui encontramos a brutalidade, a ruptura com essa unidade entre homens e animais e a exploração dos animais para proveito próprio, a qualquer custo, às expensas do sofrimento dos animais, às vezes gratuito. É um homem cruel, sem emoções, sem consciência, sem empatia, e aqui estamos no domínio da frieza, da dureza, da crueldade. Em certos momentos da história, da vida de Daniel na quinta, vemos que Daniel visita este domínio da brutalidade, mas da maneira como é brutal a natureza. Ele fala dentro do domínio do amor. É para poupar um animal a um sofrimento mais prolongado. Oferece-lhe a misericórdia de um sofrimento rápido e nunca com a frieza e com a crueldade do homem grande, mas com o amor, esse amor ancestral dos homens pelos seus animais. É uma história mais ou menos curta, esta. O livro tem só 142 páginas, não é grande, e tem muitas páginas em branco quando passa o capítulo, etc. Na mesma entrevista que eu já referi, na Electric Lit, o autor conta que tinha escrito uma história de 90 mil palavras, com várias linhas narrativas, muitas mais. Depois, com o seu editor, reconheceram que estas duas personagens e estas suas histórias, que eram secundárias nessa primeira versão, deveriam ser o núcleo da narrativa. Tudo o resto devia desaparecer. Então ele voltou a escrever o livro, destilou estas 90 mil palavras em 28 mil palavras. E é um bocadinho
uma destilação. Este livro é bastante condensado. Não tem muita história, tem sobretudo ambientes e estados de espírito. É um livro que nos transporta para o ambiente rural, para os campos molhados, para as neblinas, para os silêncios da noite. E nessas noites silenciosas acontecem as piores crueldades. O autor consegue transmitir-nos esta sensação muito bem através da linguagem. Há passagens muito belas. Eu gostava de vos ler algumas para fechar o episódio. Acho que ilustram o que vos tenho estado a falar sobre o livro. Vou-vos ler algumas destas passagens. Portanto, quem tiver a edição pode acompanhar. Isto é na página 16. Naquela noite calma, sente por breves instantes como se algo invisível lhe tivesse tocado o rosto. A ancestralidade daquilo que faz e que ele poderia ser um homem de qualquer idade. Depois a seguir, há ali uma geografia interiorizada, familiar e mamífera, como se algo distante guiasse as mãos dele em redor do cordeiro que ainda se encontra dentro dela, da ovelha, avaliando a constituição do bebê e aquilo que ele faz poderia ser repelente, é-lhe de alguma forma confortável. O calor, o balão quente e gorduroso. Só visualmente existe vergonha. Os fluidos e os esforços maternais estão para além desta, são demasiado ancestrais para sentir vergonha. E ele compreende que está em ação uma força poderosa e vital, equânime com o seu instinto e segura de si. Depois, na página 21, há muito que sentia aquela necessidade de pousar a mão nas coisas, de as sentir, como se fossem pontos de referência. A ombreira da porta, a pedra áspera no canto do alpendre, o velho parapeito da ardósia a caminho dos redis. Voltou a sentir que a ombreira, sob a sua mão, se gastara ao longo do tempo e pensou nela. Perguntou-se se algumas partes dela também estariam assim, gastas. E depois a seguir ainda diz: refiro-me apenas a quando lhe toco na pele antes de adormecermos e percebemos então todas as coisas que lhe estão subjacentes. Os animais não podem ter isso. Não conseguem abraçar os seus entes queridos desta forma e senti-lo na pele. Isso é algo que nunca desaparece, aconteça o que acontecer. Página 38. Havia neblina naquela zona baixa do vale. Os carvalhos pareciam velados e os estorninhos chilreavam na terra molhada. Era impossível ver a maior parte dos pássaros. Era o tipo de névoa móvel e extensa que brincava com as distâncias das coisas. Agora vou saltar aqui para a página 86. Por um momento, a luz do sol voltara a entrar, inclinada por entre as tábuas do ovil, mas já tinha desaparecido, e Daniel percorreu todo o comprimento das gamelas com os braços cheios de feno, enquanto as ovelhas o rodeavam para comer. E foi então, enquanto depositava o feno, que encontrou o pano dela. Era uma coisa que ela tinha, um objeto de conforto, um pedaço de tecido com um padrão cor-de-rosa vivo, que ela usava para atar o cabelo, ou como um lenço para a cabeça, ou como bandolete, ou que atava em redor do pescoço para impedir que o pó e a sujidade lhe descessem pelo colarinho. E segue. Durante um instante não foi capaz de lhe tocar. As ovelhas faziam pressão contra as suas pernas e ele retesou-as como se estivesse no meio de uma forte corrente e agarrou-se à barra da gamela. Era impossível que ela tivesse morrido, porque os seus sentimentos por ela não tinham diminuído de forma alguma. A capacidade que uma pessoa tem de nos provocar uma reação cria em nós uma relação com ela, e enquanto isso acontece, estão vivos.
Daniel lembrou-se da imagem dela na cabine do trator enquanto conduzia ao longo das filas de fardos e ele os empilhava no atrelado à medida que os rapazes lhe os atiravam. Lembrou-se do suor e da comichão provocada pelas sementes, do ardor do interior dos seus dedos suscitado pelo cordel de enfardar, os fardos a raspar nos nós nos dedos, o ar carregado de petróleo em redor do trator. Lembrou-se dela com a forte mancha de cor, de pano, que usava na cabeça como tinham brincado com ela por parecer tão juvenil e alpina. Heidi, chamaram-lhe nesse dia. E ele desejou-a tanto, daquela forma enriquecedora como podemos desejar uma mulher com quem realizamos trabalho físico. E como se sentia feliz por desejar daquela maneira a sua esposa. Quantas recordações ainda haverá dela? Perguntou-se. Quantas vezes é que isto ainda me irá acontecer? Há tanto dela espalhado por aí. E agora, só para terminar, esta é uma frase só. Está aqui. Aqui no silêncio da noite ouve-se um ruído. E é assim. Um som estranho ao concerto da terra. Um som estranho ao concerto da terra. Espero que tenham gostado deste episódio. Agora sim, podemos entrar em dezembro e vamos viajar para o Brasil. Se forem ao Instagram ou ao Facebook do Ler Por Aí, ficam já a saber qual é o livro que nos vai acompanhar em dezembro. Se pensarem em ler algum livro passado no Brasil durante o mês de dezembro, partilhem essa leitura, usem o hashtag Ler Por Aí, assim viajamos juntos. E se gostam do podcast Bagagem Literária, não se esqueçam de fazer tudo, subscrever, dar estrelinhas, pôr gosto, comentar. No Spotify há uma perguntinha, eu pedia para responderem. Tudo isto é para ajudar este podcast a tornar-se um grande podcast. Obrigada mais uma vez. Até ao próximo episódio. Brasil. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.